Nos Estados Unidos, Débora, um tribunal federal vai julgar a legalidade das tarifas de Donald Trump contestadas por empresas e por estados governados por integrantes do Partido Democrata. Eles alegam que o presidente americano excedeu a autoridade ao usar uma lei de emergência para impor essas taxas. É assunto para a gente trazer aqui para a tela. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Muito boa tarde, Manhota. Quais as chances de a justiça colocar algum tipo de obstáculo ou de freio às tarifas de Donald Trump? E, desse caso, né, a exemplo de um certo país ocidental, americano, com esse Estado democrático de direito, de tudo ir parar no Judiciário e na Suprema Corte. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Essa, eu diria, é a pergunta de US$ 1 milhão, quer dizer, de vários milhões de dólares no momento, viu, Yuri? Para quem não acompanhou essa saga, vou fazer uma recapitulação muitíssimo breve, já deixando a tua resposta objetiva declarada, né? A chance é grande, é enorme, é o que tudo indica que vai acontecer. Vamos ter uma disputa que chegará à Suprema Corte. Mas por que chegará à Suprema Corte? É daí que vem a nossa contextualização. Basicamente, Yuri, existem duas instâncias antes de chegar à Suprema Corte que são as responsáveis por fazer apreciações quando a matéria, o assunto é comércio. A gente tem, né, usualmente, a chamada Federal Circuit, que é a primeira instância. Essa é uma instância que costuma receber denúncias, incômodos, processos, né, e formalizar o encaminhamento disso. Se vocês lembrarem, né, a gente teve basicamente uma série de processos iniciados ainda no começo do tarifaço, lá em maio, e esse processo, que começou por meio da US Court of International Trade nos Estados Unidos, avançou para uma segunda instância, que é o chamado Federal Circuit, que eu estava dizendo agora. Basicamente, o que significa? Significa que as duas instâncias inferiores existentes tendem a concordar que as tarifas, tais quais foram aplicadas, excedem o poder concedido pelo Congresso ao Executivo e podem ser interpretadas como abusivas. Isso foi a conclusão da primeira instância, deve ser também a conclusão da segunda instância, que está avaliando o tema nesse momento. Eu digo isso porque essa apreciação não foi finalizada ainda, mas as oitivas que já aconteceram, elas dão conta de que os juízes que estão analisando o caso pediram mais evidências, né, aos representantes do presidente e dão a entender que não estão convencidos dos argumentos que o próprio governo Trump apresenta. Se isso se confirmar, então a segunda instância também rejeitar a validade dessas tarifas, não só o próprio governo Trump deve escalar isso para a última instância, que é a Suprema Corte, como a própria Suprema Corte, por conta própria, pode, de alguma maneira, querer arbitrar sobre esse caso. Ou seja, tanto porque a Suprema Corte decida que quer participar do debate, seja porque o governo americano leva isso à instância da Suprema Corte, é o mais alto escalão que a gente poderia ter deliberando esse tema. E isso tudo, Yuri, tá ligado a três fundamentos jurídicos importantes que, no final das contas, estão no centro desse debate. O governo Trump está impondo essas tarifas usando duas seções específicas da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Essas leis, elas, em geral, foram criadas e podem ser adotadas em casos relacionados à emergência econômica ou à segurança nacional. E, basicamente, o que todo mundo que contesta essa decisão diz é que está havendo uma desvirtuação de princípio, ou seja, as tarifas tais quais são aplicadas, elas não estão embasadas na origem do que prevêem essas leis. Então, é uma discussão, em primeiro lugar, sobre desvio de finalidade e abuso de poder do executivo, né? Em segundo lugar, diz também esses processos que há uma violação de regras do comércio internacional que os próprios Estados Unidos pactuaram multilateralmente e, portanto, tem que cumprir. E, por fim, também existe uma discussão sobre desrespeito ao devido processo legal. Vocês podem estar me ouvindo e se perguntando, bom, mas se as duas instâncias mais inferiores
tendem a concordar que as tarifas são ilegais, por que elas estão em vigor, né? Elas estão em vigor porque a primeira instância que rejeitou o argumento do Trump disse que ia deixar o processo rolar enquanto ele estivesse sendo debatido, as tarifas iam poder continuar sendo aplicadas. Agora, se chegar a uma decisão final que confirme que as tarifas não podem ser adotadas tais quais elas estão sendo, aí elas caem por terra. E se caírem por terra, vão abrir um buraco enorme, seja de restituição retroativa de quem pagou essas tarifas, seja, claro, na revisão dos acordos que foram firmados. Para concluir, Yuri, o que eu diria? Eu diria que, de novo, a chance de chegar à Suprema Corte é altíssima, porque nas instâncias inferiores essa apreciação contraria a expectativa do governo. O governo, claro, mira a Suprema Corte porque acredita que tem ali um ambiente político favorável, levando em conta que a maioria dos integrantes da Suprema Corte é de uma tendência conservadora, republicana, e vários deles foram indicados, inclusive, pelo próprio Trump. Também o governo repousa no fato de que, olhando para a jurisprudência, né, para o passado recente, a Suprema Corte tem sido muito cuidadosa em matéria de comércio, ela não tem sido contestadora de decisões do Executivo, então, para o governo Trump, a sensação é que ali eles jogam num terreno um pouco mais favorável, mas a gente está diante de um caso particularmente especial, porque a gente está falando de um processo que envolve denúncia de usurpação de função do Congresso, risco de precedente que cria crise institucional, e se a gente for para uma interpretação literal do que diz a lei que está sendo usada como base para essas tarifas, aí a gente vai para um critério técnico que a Suprema Corte dificilmente vai poder desviar. Então, eu diria que o Trump quer levar para a Suprema Corte porque ele acha que ele está jogando num lugar mais confortável, mas ele corre o risco de tomar um revés lá. No máximo, uma ligeira maioria, se não um empate, eu diria, fazendo uma análise prospectiva aqui, Yuri e Débora. A seguir, cenas dos próximos capítulos, né, Fernanda Manhota? Muito obrigada pela sua completa análise, trazendo esse tema aqui para a gente. Obrigada, bom trabalho, Manhota.